Olá, queridos amados irmãos, graça e paz a cada um de vocês, sejam todos muito bem-vindos. E que bom poder ter a sua companhia sempre agradável aqui através do nosso canal, onde nos reunimos para juntos meditar a Palavra de Deus. Chegamos então a essa segunda-feira, nesse dia 22 de outubro de 2018, estamos vivenciando a 29ª semana do Tempo Comum, e hoje nós celebramos também o dia do nosso querido e saudoso São João Paulo II, primeiro Papa não italiano desde o século XVI. Karol Wojtyła era arcebispo de Cracóvia no momento de sua eleição, em 1978. Jovem, tinha experimentado a ocupação nazista da Polônia e, como Papa, mostrou-se lutador corajoso contra toda forma de totalitarismo. Contribuiu para a terminação do regime comunista em seu país e, indiretamente, o fim do bloco soviético na Europa Oriental. Autor de encíclicas importantes sobre cada uma das pessoas da Trindade e a Virgem Maria, desenvolveu uma teologia do corpo em resposta aos desafios da cultura contemporânea. Nos últimos anos, deu testemunho do Cristo sofredor por sua humilde aceitação do mal de Parkinson. Morreu em 2005 e foi canonizado em 2014. Então queremos pedir também a intercessão de São João Paulo II. E a liturgia de hoje nos propõe para a nossa reflexão o Evangelho de São Lucas, capítulo 12, versículos de 13 a 21, que vai nos narrar o seguinte: Naquele tempo, alguém do meio da multidão disse a Jesus: Mestre, dize ao meu irmão que reparta a herança comigo. Ele respondeu: Homem, quem me encarregou de ser juiz ou árbitro entre vós? E disse-lhes: Atenção, guardai-vos de todo tipo de ganância, pois mesmo que se tenha muitas coisas, a vida não consiste na abundância de bens. E contou-lhes uma parábola. A terra de um homem rico deu uma grande colheita. Ele pensava consigo mesmo: que vou fazer? Não tenho onde guardar minha colheita. Então resolveu: já sei o que vou fazer. Vou derrubar meus celeiros e construir maiores. Neles vou guardar todo o meu trigo, juntar com os meus bens. Então poderei dizer a mim mesmo: meu caro, tens uma boa reserva para muitos anos. Descansa, come, bebe, goza a vida. Mas Deus lhe diz: tolo, ainda nessa noite tua vida te será tirada. E para quem ficará o que tu acumulastes? Assim acontece com quem junta tesouros para si mesmo, mas não se torna rico diante de Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, a liturgia então desta segunda-feira nos convida, nos chama a atenção para que nós possamos então repensar e rever principalmente os nossos relacionamentos com os bens materiais, as coisas materiais dessa vida. E para isso então nós acabamos de ouvir Jesus, que ele então nos ensina a podermos apegar das coisas materiais, porque elas se tornam um grande obstáculo para que nós possamos então nos entregar à gratuidade, enxergar então as coisas que realmente valem a pena nessa vida, que não se dão através de coisas materiais, mas de atitudes pequenas, gestos pequenos, mas que se tornam grandes diante daqueles que o praticam. E assim então, Jesus, ele é interpelado por uma pessoa que pede para que ele possa fazer justiça, repartir o bem, ou seja, irmãos brigando por causa de herança. E esse texto, então, esse evangelho, parece tão atual para nós, que presenciamos, então, pessoas que tiram a vida dos seus pais, que atentam contra o irmão, tudo por causa de herança, de dinheiro. E isso nos leva, então, a nos questionar do que vale a pena essas coisas materiais. Porque quando morremos, não levamos nada. E, infelizmente, muitas pessoas de hoje, imbuídas da mentalidade, essa mentalidade materialista que predomina na nossa sociedade nos dias de hoje,
nós encontramos pessoas que vivem dessa forma. E dentro também das nossas comunidades, nós vemos então pessoas que pensam também dessa mesma forma, que trazem consigo esse tipo de mentalidade. Então o Evangelho nos chama a atenção para que nós possamos então nos apegar às coisas materiais. Não que o Senhor queira que nós então passemos necessidade, que nós não tenhamos um conforto, o necessário para a nossa vida. Deus não é contra isso. O que Ele é contra é quando as pessoas colocam as coisas materiais acima de Deus, acima da vida. E assim então, nós nos perdemos diante dessa realidade. Vamos dar valor àquilo que não tem, e é o que nós temos visto por aí. E Jesus então nos ajuda a refletir com essa belíssima parábola, a qual ele narra então no Evangelho, onde então o homem rico está prestes a ter uma grande colheita e pensa consigo mesmo: o que vou fazer? Não tenho lugar para colocar essa minha colheita. E ali então ele pensa: já sei o que vou fazer, tenho uma grande ideia. Ali, segundo ele: vou destruir os meus celeiros, construir maiores, e vou guardar tudo a minha colheita junto com os meus bens. E então depois vou dizer para mim mesmo: olha, meu caro, tu tens uma boa reserva, aproveita, curte a vida, goza da vida. E Deus então lhe chama a atenção que vai lhe pedir conta da sua vida naquela mesma noite. E do que adianta então toda essa riqueza? Vai ficar, se tiver ali herdeiros, vai ficar para eles que vão ali brigar para poder então ali, cada um querendo herdar a maior parte. E aí onde então vem as mortes, tumultos, confusões. Então é preciso rever as nossas atitudes, os nossos conceitos, aquilo que nós estamos valorizando. Porque nos adverte Jesus no finalzinho do Evangelho: do que adianta as pessoas então ser rico nessa vida, mas não ser rico diante de Deus. E como nós nos tornamos ricos diante de Deus? Olha, vivendo aquilo que Jesus nos ensinou, é o que diz então Paulo na primeira leitura de hoje, extraída então da carta aos Efésios. Paulo vai dizer: olha, irmãos, vocês estáveis mortos por causa de vossas faltas e pecados, nos quais então agora viveis. Mas para que isso de fato se concretize em vossas vidas, vocês então são chamados a abandonar as obras da carne. Ou seja, é preciso desfazer de tudo aquilo que nos leva à destruição, nos traz a condenação eterna. E Paulo também nos adverte que Deus é rico em misericórdia, mas por causa do seu grande amor com que Ele nos amou, Ele enviou-nos o seu Filho Jesus Cristo, que entregou a sua vida na cruz por amor a cada um de nós, nos redimiu, nos salvou, nos deu uma nova oportunidade, ou seja, zerou novamente nossas contas. E agora depende de cada um de nós. Então é preciso olhar para as nossas atitudes, os nossos conceitos, aquilo que nós estamos valorizando, para que nós então não caiamos na tentação de novamente cair no pecado, de novamente adquirir ali uma dívida com Deus através dos nossos pecados. E o salmista de hoje, ele nos convida a podermos então refletir que a nossa vida, ela é de Deus. Ele nos deu a vida e a nossa vida então lhe pertence. E nada mais justo que nós devolvemos a nossa vida, mas uma vida regrada na busca pela santidade, como fez São João Paulo II, esse santo tão atual dos nossos tempos, ou na maior parte das pessoas que conheceram, que tiveram a oportunidade de poder então ver o pontificado de São João Paulo II, que nós possamos então, meus queridos amados irmãos, buscar também caminhar rumo à santidade, desapegando das coisas materiais, dando valor àquilo que realmente vale a pena nessa vida. É assim que nós vamos então nos tornando os ricos diante de Deus, praticando, vivendo as suas obras. E que nós possamos então, por intercessão de São João Paulo II, nos abrir a ação de Deus, para que possamos então deixar que a palavra de Deus transforme a nossa vida, conforme a nossa vida segundo os valores do Evangelho, e assim possamos então
nos tornarmos ricos diante de Deus, para que no momento oportuno da nossa partida dessa vida, que possamos então contemplar a face desse Deus de amor. Que o Espírito Santo de Deus seja a nossa força, Maria Santíssima, nossa Mãe, interceda por nós, juntamente com o nosso saudoso São João Paulo II. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meu querido amado irmão, meu muito obrigado pela sua presença, sua companhia aqui nesse nosso canal. E peço encarecidamente a você que ainda não se inscreveu no nosso canal, que se inscreva, é fácil, é só você clicar aqui em inscrever-se e bem fazer parte também dessa família. Você que já é inscrito, meu muito obrigado pela sua companhia, pela sua ajuda na evangelização, compartilhando esse vídeo, divulgando também esse canal. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Por intercessão de São João Paulo II, abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e o Espírito Santo. Amém. Meu abraço fraterno a cada um de vocês. Até o próximo vídeo, se assim nos permitir. Espero por você.